Oi, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de frações. E hoje nós vamos trabalhar fração como quociente de dois números. Lembrando que quociente é o resultado da divisão, certo? Quando fala em quociente, nós temos que logo lembrar de divisão. E por que divisão? Porque fração é uma divisão em partes iguais. Por que dois números? Porque nós sempre teremos dois números. Um deles é o numerador e o outro é o denominador. Então agora eu vou utilizar letras para representar cada uma das partes da fração. Então o A aqui está representando o numerador e o B está representando o denominador. Eu posso dizer A sobre B, lembrando que o traço representa divisão. Como eu posso escrever A dividido por B? Sendo que A, ou seja, o numerador, e B, o denominador, devem ser números naturais. E o que são números naturais? São os números inteiros a partir do zero. 0, 1, 2, 3, infinitamente. Mas tem um detalhe. O B, que é quem está como denominador, o B tem que ser diferente de zero. E por que isso? Vocês lembram que nós estudamos que não existe divisão por zero? E o B, como ele é denominador, ele aqui está no lugar do divisor. Então, ó, A dividido por B. Mas o B não pode ser zero, porque ele é o divisor. Então, quando nós formos fazer uma fração, nós nunca poderemos ter denominador zero, certo? Porque não existe divisão por zero. Ó. Um número dividido por zero não existe. Esse é o símbolo de não existe. É impossível. Agora, zero dividido por um número é igual a zero. Então, eu posso ter o numerador zero? Sim, o numerador zero nós podemos, mas o denominador zero não, porque não existe divisão por zero. Então aqui, quando eu falo que ele tem que ser diferente de zero, é porque não existe divisão por zero. É impossível dividir por zero, certo? Vamos falar novamente aqui, ó. N de numerador sobre D de denominador. Então, N sobre D, ou N dividido por D. Numerador dividido pelo denominador vai dar um quociente. O que é o quociente? O resultado da divisão, que pode ser de duas formas. Ou ele pode ser um número natural, 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente, ou um número decimal. E o que é um número decimal? É um número com vírgula. Números com vírgula, certo? E aqui número natural, que seria 0, 1, 2, infinitamente, ok? Vamos ver aqui então o que eu quero dizer realmente com isso. Se eu tenho aqui 8 meios, é a mesma coisa que eu dizer 8 dividido por 2. E 8 dividido por 2 é um número inteiro, ou seja, 4, que é um número natural. Aqui, 15 terços é a mesma coisa que 15 dividido por 3, certo? E quanto é 15 dividido por 3? É 5, que também é um número natural. Lembram que natural a gente representa pela letra N? Então, aqui o 4 também foi um número natural. 49 sétimos. 49 dividido por 7 é igual a 7, porque 7 vezes 7 é 49. Então, 7 também é um número natural. Mas espera aí, não era uma fração? E fração não representa parte? Sim, mas a fração, quando representa parte,
ela será um número decimal. Isso aqui a gente diz que é uma fração disfarçada. Todo número natural pode estar escrito em forma de fração. E a essas frações, que as divisões dão exatas, a gente chama de frações aparentes, que são aquelas que parecem fração, mas não são. Estudo na próxima aula, eu já vou explicar para vocês sobre os tipos de frações e aí então eu vou falar sobre frações aparentes. Parece ser uma fração, mas ela é um número natural. Agora aqui, 7 meios. O que 7 meios é? Quando eu falo meios, é a mesma coisa que dizer metade. Então eu posso dizer 7 dividido por 2. Este é um cálculo que nós podemos fazer mentalmente. Qual é a metade de 7? Metade de 7 é 3,5. Olhe bem, aconteceu um número com vírgula. Então isso aqui é um número decimal. Certo? Então, não deu um número natural. Então, uma fração pode acontecer duas coisas. Ou, na hora de dividir o quociente, que é o resultado da divisão, pode ser um número natural ou um número decimal. Esses 3 exemplos que eu dei aqui em cima foram números naturais. Agora, esse aqui, ó, um número decimal. Se eu pegar 3 quintos, realiza a divisão. 3 dividido por 5. Vai dar 0, porque 3 é menor que 5. Se eu quiser continuar, vírgula, acrescento um 0 aqui. 30 dividido por 5, 6. E agora, vou continuar o meu cálculo. 5 vezes 6, 30. E 30 menos 30, zerou. Então, deu o quê? Deu 0,6, que é um número decimal, ou seja, um número com vírgula. Então, sempre que nós formos fazer o quociente ou a divisão de uma fração, nós podemos encontrar duas situações. Ou um número natural ou um número decimal. Compreenderam? Muito bom. Agora nós vamos dar continuidade e vamos falar sobre um exemplo que eu já abordei com vocês na aula passada, que é probleminhas envolvendo fração. E aqui nós temos a fração de um número natural. O que significa isso? Eu vou explicar através desse exemplo. Natan tem uma caixa de lápis de cor com 12 cores e usará 1/3 deles para colorir um mapa. De quantos lápis ele precisará? Então aqui eu coloquei já, como nós estamos falando de 1/3, nós sabemos que o nosso denominador indica em quantas partes está dividido. Então, 1/3 seria uma das 3 partes. Então eu já coloquei aqui o desenho que é importante. Isso aqui representa 1/3, certo? O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos dizer que o todo que nós temos, aqui ó, 1/3 foi o que nós sinalizamos, que é o que está pintado, uma das 3 partes. Só que o todo são 12 cores, 12 lápis, certo? De cores. Agora, o que ele quer saber é quanto vale 1/3. Então, como o todo vale 12, na aula passada eu expliquei para vocês que se tem 3 partes, eu pego 12, divido por 3. 12 dividido por 3 dá 4. Então, nós sabemos que em cada parte nós teremos 4 lápis. Então, 4 lápis em cada parte. Em cada parte do quê? Do desenho que eu fiz aqui. Então, aqui tem 4, aqui tem 4 e aqui tem 4. Ao somarmos todos, resulta em 12. Isso é uma das maneiras de fazer. E como eu quero uma das 12 partes, então eu pego 4 vezes uma parte, porque diz que é uma das partes. E quanto que é 4 vezes 1? É 4. Então, 4 lápis de cor ele precisará para pintar esse mapa, certo? 4 lápis de cor. Agora, isso vocês já sabiam fazer, por que eu estou explicando de novo?
só para recordar, porque existe uma maneira bem simples de fazer isso. E essa maneira simples, ela é o seguinte, preste atenção, vou pegar o mesmo exemplo. 1/3 de 12 lápis. Quantos lápis são? Nós podemos simplificar este cálculo pegando o 12 dividido por 3 e multiplicado por 1. Olha como fica rápido. Não precisaria, no caso aqui, nem do desenho. Então, o que eu fiz? 12 dividido por 3, que é igual a 4, ó, mesma coisa que aqui. E 4 vezes 1, que é igual a 4 lápis. E temos já a resposta, igual à resposta aqui de cima. Então, não foi necessário o desenho. Então, para fazer de uma forma simplificada, toda vez que eu quiser uma fração de um número natural, eu divido o número natural pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então, olha o exemplo aqui. 4/5 de 35 maçãs são, você pega o 35, divide por 5, que vai te dar 7. Agora, você pega o 7, que foi o resultado dessa divisão, e multiplica por 4. 7 vezes 4, 28. E você diz 28 maçãs. 28 maçãs. Ok? Agora, vamos fazer essa outra aqui. 6/4 de 240 reais. Então, eu pego 240, divido por 4, multiplico por 6. Então, 240 dividido por 4. 240 dividido por 4 dá para fazer mentalmente, porque eu imagino 24 dividido por 4. 24 dividido por 4 é 6. Então, 240 dividido por 4, 60. Só acrescentar o zero. Pego agora 60 e faço vezes 6. Sabemos que 6 vezes 6 é 36. E 60 vezes 6? Basta acrescentar o zero. 360 reais. Olha que rápido de fazer. Então, toda vez que nós tivermos esse tipo de questão, uma fração de um todo, ó. Estão vendo que em todas elas aparece o de, ó. 6/4 de 240, 4/5 de 35, 1/3 de 12, onde 12, 35 e 240 são números naturais. Vamos ver um outro exemplo. Me acompanhe aqui nesse probleminha. O caderno de matemática de Júlia tem 96 páginas, ó. 96 páginas. Ela usou 1/4 do caderno para o estudo de frações. Aliás, para o estudo de expressões numéricas. 1/4 do caderno para o estudo de expressões numéricas. Então, vamos escrever aqui, ó. 1/4 de 96 páginas. Concordam? Olha o resumo que eu fiz. O caderno de matemática de Júlia tem 96 páginas. Ela usou 1/4 do caderno para o estudo de expressões numéricas. Então, eu poderia dizer que é 1/4 de 96 páginas? Se é isso, eu vou pegar ele, então, e vou realizar aqui. 96. Essa caneta não está boa, deixa eu pegar uma outra. Um pouquinho. Aqui, ó. 96 dividido por 4 e multiplicado por 1. Então, vai ficar 96 dividido por 4. Aí, tem que fazer o cálculo, né, gente? 96 dividido por 4, 9 divide por 4,
dá 2. 4 vezes 2, 8. 9 menos 8, 1 e baixo o 6. 16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16, zerou. Então deu 24. O resultado, que é 24, eu multiplico pelo numerador, que é 1. 24 vezes 1 continua sendo 24. Agora, se fosse 2, 3 ou mais partes, com certeza mudaria esse número, tá? Esse número só vai ser o mesmo da divisão se o numerador for 1. Tá? Então, 24 páginas para expressões numéricas. Certo? Agora, a outra parte diz assim, ó, do restante, ela usou 5 nonos para o estudo de frações. Detalhe, foi do restante. Então, se é do restante, eu vou ter aqui que pegar, ó, do restante, 5 nonos para o estudo de frações. Bom, e quantas páginas desse caderno Júlia ainda tem para usar com outros estudos? Então, primeiro, eu tenho que saber quanto ela vai usar com frações. E o que é o restante? Se ela já usou 24 páginas para expressões numéricas, o que resta? Então, eu tenho que fazer aqui, ó, 96 páginas que tinha ele completo, menos o que ela já usou, 24 páginas, certo? 6 menos 4 são 2, 9 menos 2 são 7. Então, 72 é o restante. Só que diz que do restante, ela usou 5 nonos para estudo de frações. Então, eu vou ter que fazer como este cálculo? Vou ter que fazer 5 nonos de 72 páginas. Por quê? Porque são as restantes. Como que eu faço isso? Da mesma forma que nós fizemos antes. 72 divide, multiplica. Então, 72 dividido pelo denominador, multiplica pelo numerador. Como que nós vamos fazer? 72 dividido por 9, que é uma conta mental, porque basta pensar na tabuada. Qual o número na tabuada do 9 que dá 72? É o 8. Então, nós pegamos 8, o resultado da divisão, multiplicamos pelo numerador. 8 vezes 5. 8 vezes 5 são 40. 40 o quê? 40 páginas para frações, não é isso? Para frações. Está resolvido o problema? Não, porque aqui diz assim, quantas páginas desse caderno, Júlia ainda tem para usar com outros estudos? Então, nós vamos ter que continuar. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Se ela já usou 24, sobraram 72, certo? Das 72, ela usou 40. Então, o que sobrou? 72 páginas menos 40 páginas. Que vai dar 2 menos 0, 2, 7 menos 4, 3. 32 páginas foi o que sobrou. Sobrou. Para quê? Para o estudo de outros conteúdos. Então, 32 páginas sobrou para o estudo de outros conteúdos. 32 páginas é o resultado final. Então, para nós encontrarmos isso, nós tivemos que fazer tudo isso. Compreenderam?
E aqui nesse caso a gente não utilizou desenhos, porque a gente sabe que o D dá para fazer do modo simplificado. Dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. E depois, logicamente, o raciocínio matemático que envolve o problema. Então, a nossa aula de hoje era essa. Bons estudos para vocês. Tchau, até a próxima!